consegue colocar no modo de tela cheia? Sim, vou colocar agora. Né? Só um minutinho. Pronto. E esse material também vai poder ficar disponível para o pessoal acompanhar. Uhum. O pessoal está acessando? Tu conseguiu? Está acessando, sim. Talvez eu tenha que tirar depois da tela cheia para aceitar alguém, caso alguém tenha necessidade. Tá. Porque como eu estou duplicando a tela, né? Eu estou fazendo a apresentação e também estou cuidando de uma outra área de trabalho aqui. Tá. Tá bom? Tá Mas bem. aí eu não vou interromper, Não, tá? dá pra seguir, Tá. tranquilo. Me Ok. avisa quando der. Pode pra iniciar começar. já. Então Uhum. tá. Bem, bom dia então a todos e todas. Bom dia. Os que estão aqui presentes, os que estão online. É sempre uma alegria estar com vocês e conversando sobre temas que envolvem a segurança e o meio ambiente. Tenho estudado cada vez mais sobre esse assunto na Escola de Guerra Naval e esse convite que a Leia me fez junto com o pessoal da SSO foi uma alegria por também poder compartilhar um pouco do estudo com vocês de uma forma bem objetiva, não pretendo cansá-los, mas trazer novidades, né, do que a gente tem ouvido falar da Escola da Marinha. Então eu penso que seja um momento bem interessante para a gente poder aproveitar. Então, pode passar, por favor. Ok. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito da década do oceano, talvez em alguma propaganda de algum... Muitas vezes empresas que fazem cosméticos tratam bastante disso, mostrando o mar e tal, mas na prática eu não sabia também o que era essa tal década do oceano. E é a década em que nós estamos. Então eu trouxe aqui as informações para vocês, que é uma política global adotada por 193 países membros das Nações Unidas. Então é uma política que está sendo adotada mundialmente, focada em 17 objetivos. Então, de elevar, o objetivo principal é elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, para esse fim, foram desenvolvidos, então, 17 objetivos. E dentro desses 17 objetivos, tem uma série de metas que os países, todos esses 193, precisam atingir. Dentre eles está o Brasil. Nós temos então esse compromisso global de cuidar de determinados assuntos que a gente vai ver agora adiante e que estão sendo então vistos de uma forma muito especial, assim, os holofotes estão realmente virados para isso. Talvez por isso até se tenha ouvido falar mais a respeito à diversidade, cuidados com o meio ambiente. É muito também em função dessa década do oceano. Ela começou em 2020 e vai então até 2030, o período em que nós precisaremos demonstrar, nós Brasil, né, de que forma nós estamos tratando esses 17 objetivos. Então são no total 169 metas a serem alcançadas por meio de uma ação conjunta que agrega diferentes níveis de governo, organizações, empresas e a sociedade como um todo, nos âmbitos internacional, nacional e também local. Vejam que interessante que não é algo que a gente possa ver como distante de nós, porque envolve a sociedade, envolve então a nós como empresa também e também em nível local. Então nós temos esse compromisso quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos olhando para o rio, quando nós estamos vendo a perspectiva de uma limpeza maior nas nossas ruas, nas praias. Então é um compromisso realmente que envolve a todos. E essa agenda, então, ela é pautada em 5 áreas de importância, que são chamadas de 5 P's, porque são pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Essas 5 palavras, elas devem ser vistas de uma forma conjunta
quando a gente está lidando com um ou outro objetivo estabelecido. Então, quando a gente olha... Pode passar, por favor. Aqui estão os objetivos, né? Então, nós podemos ver que cada um tem um título e dentro deles, então, tem os seus subobjetivos, digamos assim. Mas eles não são estanques. Quando nós olhamos aqui, ó, o 14, que é vida debaixo d'água, é uma série de fatores que estão envolvidos ali. E dentre eles está a economia do mar, por exemplo. E essa economia do mar nos interessa como navegação guarita por conta de que o transporte está ali dentro. Então, nós estamos inseridos como sociedade e tudo mais, mas também como a área da economia que está dentro do objetivo número 14. Uma forma de demonstrar para vocês como os assuntos estão interligados é que quando nós abrimos, não é aqui o objeto da apresentação, mas a título de exemplo, quando nós abrimos aqui o objetivo 5, que trata da igualdade de gênero, nós vamos ver que tem ali assuntos relacionados ao convívio social, à igualdade salarial, à igualdade racial, a todas as formas que há de se evitar condutas discriminatórias. E isso é na sociedade, isso é também dentro da nossa relação com colegas de trabalho, né, entre todos de uma forma geral. E isso acaba ficando inserido, então, na vida debaixo d'água, quando nós pensamos que o transporte marítimo está ali dentro. Então, em todos eles, assim, há uma interconexão muito forte. Pode passar, por favor. E aí eu peguei só alguns dos indicadores do objetivo 14 para trazer como exemplo para vocês. Tem vários outros, não trouxe todos porque também é importante a gente ter uma noção, e aí quem quiser também se aprofundar, tem muito material disponível na internet e é possível também buscar. Então, o primeiro objetivo colocado é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Totalmente relacionado, então, com o nosso tráfego marítimo, né? Mesmo que seja, aqui consta mares, mas assim, vale para os nossos rios, vale para esse âmbito todo nosso da navegação que nós fazemos aqui, navegação interior. Gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar as medidas para sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Então, vejam que esse é um indicador que deve pautar as atividades desenvolvidas pelas empresas como um todo. E não só as empresas de navegação, mas tudo o que se relaciona também à área portuária, todos têm esse compromisso, né? Algumas empresas colocaram esses objetivos dentro dos seus objetivos internos e apresentam com bastante frequência, até para dar uma satisfação à sociedade, uma satisfação à comunidade internacional, muitas vezes por conta de serem empresas mais poluidoras e que são exigidas ainda maiores demonstrações de que estão fazendo algo como uma contrapartida, né, ambiental. O outro objetivo é minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio de reforço de cooperação científica em todos os níveis. Lamentavelmente, nós temos pouco investimento ainda em pesquisas para melhorar a qualidade dos oceanos, a qualidade dos nossos rios, então é um dos objetivos também. E vejam que aqui são objetivos, né? Não é algo que a gente possa, por vezes, imaginar que todos os países, de igual forma, vão conseguir atingir determinadas metas, assim, de uma hora para outra. A gente tem países muito pobres, a gente tem países em desenvolvimento como o Brasil, em que ainda tem muita precariedade, que carece de desenvolvimento. Mas quando nós temos um objetivo, é importante, né? Porque a gente tem um olhar diferenciado, aquilo não fica mais sendo o comum, né? De encontrar sujeira nas ruas, sujeira nas águas e achar que aquilo ali está ok, porque também ninguém vê, né?
assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do Futuro que Queremos. Essa Convenção das Nações Unidas, ela é uma legislação que foi internalizada pelo Brasil e ela é a norma que regula os oceanos de uma forma geral, mundialmente falando, né? Nem todos os países aderiram a essa convenção, mas o Brasil aderiu, então a gente também tem esse compromisso de cuidar do meio ambiente marinho. Pode passar. E aí, então, de forma bem objetiva, aqui já encerrando esse assunto do meio ambiente, de que forma, então, a gente pode atingir, ou pelo menos ir em busca desses objetivos, né? Então, o combate à poluição com a diminuição de geração de resíduos, é claro que aqui é algo muito sintético, porque a gente também pode evitar colocar um lixo na rua, né? Então, tem uma série de outros exemplos. Impactos e conservação. São discussões sobre meio ambiente e sobre como proteger o ecossistema e restaurar áreas que já foram degradadas. Em alguma medida é isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar sobre isso, justamente para manter esse assunto assim na mente, para a gente trabalhar em busca de um crescimento. Alimentar o planeta, manter a pesca existindo de uma maneira sustentável. A pesca é um problema muito sério mundialmente, porque, enfim, as pessoas dependem muito da pesca e, ao mesmo tempo, há uma exploração muito grande da pesca ilegal ou não regulamentada e de uma forma, assim, muito abusiva mesmo, que acaba retirando uma quantidade excessiva dos peixes daquela região. A economia no mar, que envolve tudo aquilo que gera dinheiro, então estamos nós aqui, né, navegação, petróleo, a pesca, as atividades de lazer e até mesmo os produtos que encontramos à venda nas lojas ou na internet que viajam, em sua maioria, sobre as águas do oceano. Cerca de 90% de tudo que circula no Brasil e no mundo é transportado por via marítima, né? Então é muita coisa. Se a gente pensar, bom, tanto que durante o período em que teve a pandemia, foi considerada como uma atividade essencial a navegação e não podemos parar, né? Oceano e clima, então, avançar em pesquisas sobre as mudanças climáticas. Acho que pulou, não pulou? Desculpa. Qual o oceano de você? Voltou. Aqui. Aí. Avançar em pesquisas sobre mudanças climáticas e buscar prever o clima com mais precisão. E perigos do oceano, que é o dever de alerta e prevenção melhora a população sobre eventos climáticos extremos e perigosos. Aí até foram trazidos outros exemplos, como tsunamis e tal, maremotos, mas aqui no nosso caso é mais em relação a chuvas extremas e secas também. Pode passar. A observação do oceano, então, que observar e estudar com qualidade cada cantinho do quase infinito azul, desde as áreas afastadas da costa e profundas, como bacias oceânicas, até as áreas de litoral. Mapear o fundo do mar, que o ser humano de fato não tem um mapa do fundo do mar, a gente, de uma forma geral, não se tem o hábito do estudo tão profundo quanto deveria haver, né, dessa infinitude aí do nosso mar. Mas nós já mapeamos a superfície da Lua, de Marte, de Mercúrio, e aquilo que a gente consegue visualizar ainda não foi feito. Compartilhar informações, né, que é preciso fazer com que a ciência que estudou o oceano, além de todas as informações que buscamos adquirir com os desafios anteriores, chegue facilmente a todas as pessoas. Esse é um ponto muito importante, até pelo qual eu quis trazer esse assunto aqui para a gente conversar, porque a gente lida com águas, lida com direito marítimo, com a navegação,
e não conhecemos a respeito dos assuntos, né? E essa década do oceano, ela tem esse objetivo também, de trazer o assunto para debate, para que as pessoas possam minimamente conhecê-lo. E o Oceano em Você, o objetivo de garantir os múltiplos valores do oceano para o bem-estar humano, a cultura e o desenvolvimento sustentável sejam reconhecidos e compreendidos por todos. Sabemos que muitas pessoas vivem próximas ao litoral, em contato com as águas do mar, e claro, essas pessoas estão mais sujeitas a tudo o que tem de bom e o que tem de não bom. Pode passar. Eu acho que aqui já encerra o assunto relativo à parte do meio ambiente em si. É uma parte um pouco mais leve do que essa que eu vou entrar agora, que trata de segurança. Eu queria saber se vocês têm algum questionamento sobre essa parte ambiental. Senão a gente segue. Tudo bem? O pessoal que está online, infelizmente. Só se fizer pelo chat ali. Dá para fazer. Dá. Pelo que eu vi aí, tem 10 pessoas online? Deixa eu ver aqui. Acredito que 10. Eu tinha dado uma olhada, eu tinha 10. Temos 11. 11 pessoas online. 21 Tem alguma embarcação ou não? Aqui nós temos o Valdir. Então deve ter mais gente, porque eles entram geralmente com mais só legal. O pessoal telefone e os outros. Bacana. Maravilha. Então, sobre segurança marítima, eu fiquei a pensar também sobre algo para apresentar. Fiz algumas pesquisas no Tribunal Marítimo. É interessante porque o Tribunal Marítimo eles têm um boletim de acidentes onde eles colocam alguns exemplos de acidentes que foram julgados por eles, colocam as principais repercussões e colocam recomendações. Então é algo bem bacana assim para a gente conhecer, especialmente quem lida mais diretamente com a navegação aqui e os riscos que acabam sendo expostos. Então ali tem abalroamento, tem uma série de acidentes. Mas eu acabei achando melhor trazer esse caso aqui de poluição do mar que aconteceu fora do Brasil, porque ele foi objeto de um estudo que eu fiz no doutorado, e eu fiquei bastante impressionada com o acidente em si, porque ele foi algo bem impactante, e também por conta da quantidade de erros que foram verificados após o acidente, que deram causa então a esse acidente. Eu fiquei bastante impressionada porque eu vou aqui ler para vocês e aí eu vou falar dos pontos assim, provavelmente vão chamar a atenção de vocês também. Trata-se de casos de poluição por óleo do mar decorrente de abalroamento das embarcações Sanchi e Cristal, ocorrido em 2018, no mar da China. E o acidente ele teve grandes proporções porque o Sanchi era um petroleiro e o Cristal era um graneleiro. O que aconteceu? Eles abalroaram. Vocês conseguem imaginar duas embarcações em alto mar conseguir se abalroarem? É uma coisa impressionante, não é? Porque assim, tá lá o mar, não tem tanto navio assim em volta, né, a ponto de precisar desviar. Então, realmente, a gente observa que só pode ter acontecido algo muito grave para gerar esse problema. Então, essa embarcação Sanchi, ela veio a incendiar e, por fim, ela acabou naufragando, né? Depois de 8 dias queimando os produtos químicos que lá existiam. Então, acho que eu acabei já falando aqui dos dois tipos de embarcação, mas assim, a Sanchi em especial é uma embarcação petroleira com capacidade para 164.000, mais de 164.000 toneladas, então é muito material, né? Pode passar. Tem algum registro de quantas pessoas morreram no oceano? Tem. Ó, aqui tem uma das fotos que foram divulgadas, mas foi uma extensão muito grande realmente de incêndio no mar. Imaginem 8 dias uma embarcação incendiando, né? Muita coisa. Pode passar. Eu achei até que eu tivesse posto aqui a respeito das mortes, mas foram 32 mortes. Duas pessoas mortas foram localizadas do Sanchi, né?
3 pessoas. E 29 não apareceram mais. Imagina aquele fogo todo, né? E da outra embarcação, da Cristal, não houve mortos. Aí o que ocorreu? Foi então levada a investigação desse acidente para identificar as causas. E esse boletim, então, realizado pelo Fórum Marinho Internacional de Companhias de Petróleo, identificou que houve descumprimento de vários dispositivos da Convenção sobre Regulamento Internacional para a Prevenção de Colisões do Mar de 72. Aqui, por alguma experiência que, lamentavelmente, às vezes a gente tem de acidentes, a gente consegue entender que realmente não é um descumprimento, né? É uma série de descumprimentos que acabam gerando um grande acidente. Então, foi evidenciado que não foram praticados a bordo os princípios do Bridge Resource Management, que é um gerenciamento e utilização eficaz dos recursos, de todos os recursos disponíveis na embarcação, né? Sejam humanos, sejam eletrônicos, de tudo o que há. E os procedimentos de passagem de serviço do Cristal não eram robustos como afirmado pelo imediato. É claro, houve toda uma investigação, todos puderam apresentar os seus depoimentos, assim como ocorre aqui na Capitania dos Portos, quando a gente tem, na Capitania Fluvial aqui, quando a gente tem alguma situação de acidente. Pode passar. Sérios indícios de ausência de gestão pessoal no passadiço. Decisão de chamar o comandante foi tomada tarde demais pelo oficial de serviço na SANCH. A gente pode imaginar, né, eu não tenho conhecimento técnico, até o pessoal que está aí online vai saber nos dizer melhor até, mas uma embarcação que está em alto mar e tem uma outra se aproximando, ninguém observar, absolutamente ninguém. Olha, não pode ter sido feito algum controle no radar, não pode ter tido comunicação realmente entre a tripulação, é algo muito estranho. A recomendação feita pelo vigia foi ignorada pelo oficial de serviço, então temos uma recomendação feita pelo vigia, pelo menos, mas não foi considerada. Teve discrepâncias entre informações do AIS, que é um sistema eletrônico de informações de monitoramento do local, sobre os dados recebidos de outras embarcações. Falta de atenção da tripulação da SANCH causada pelo oficial de serviço. E o oficial de serviço da SANCH relutou em identificar a situação de risco com a embarcação de pesca, que tinha também situações envolvendo embarcação de pesca no local. Então, assim, é uma série de problemas, né? Logicamente, depois que um acidente ocorre, é muito mais fácil da gente identificar o que aconteceu, né? Só que no dia a dia, por vezes, e acredito até isso foi identificado também, o treinamento ele faz muita diferença, né? O estar constantemente lidando a respeito dessas situações, tratando dos riscos, faz com que tenhamos uma constante atenção. A experiência de muitos anos de prática, ela tende a nos dar uma certa segurança de que está tudo sob controle, né? Que com a gente nada vai acontecer, porque afinal de contas a gente domina, mas as coisas acontecem, né? E as informações em tão grande quantidade e na rapidez que elas estão circulando, elas por vezes nos tiram a mente da onde a gente está. Acredito que já tenha acontecido com vocês de procurar alguma informação e no caminho da procura da informação lembrar que tem um outro assunto para ver e aí já ver o outro assunto e esquecer aquilo que tinha de fazer, né? Isso acontece também no momento do trabalho e acontece também enquanto se está navegando. Fico a pensar, né, em como teria sido a atitude dessa tripulação inteira permitir que uma embarcação com tamanha quantidade de produto explosivo pudesse abalroar uma outra embarcação. Pode passar. Aí aqui então, mais tecnicamente, para o pessoal que é da navegação mesmo, tem então a identificação do descumprimento de regras. Então a regra 5, que trata da vigia, a 7 do risco de colisão, a 8, ação para evitar abalroamento. Lógico, né, se tivesse
sido atendido, não teria acontecido, né? E o Sancho não cumpriu com a regra 15, regra 16, Cristal também não cumpriu, e foi identificado o uso indevido do sistema de identificação automática como auxílio à navegação. Então, aí mais é a parte realmente das infrações que foram cometidas. Pode passar. Mais constatações, né? Que ambas embarcações confiaram excessivamente no AIS para identificar, monitorar e avaliar o risco de colisão. Vejam que o AIS é um sistema tecnológico. E os sistemas tecnológicos, eles vêm para gerar maior segurança para a navegação. Há uma tendência, e aí os treinamentos é que tem essa função de minimizar um pouco esse risco, mas há uma tendência de que as pessoas venham a deixar para a tecnologia aquele trabalho. Então, uma tecnologia que vem para ser auxiliar da atividade do marítimo, ela não se pode deixar somente nas mãos dessa tecnologia, né? E isso acaba por vezes acontecendo. A embarcação Cristal utilizou o AIS como único meio, então, dessa informação. Houve uso ineficaz dos auxiliares de pilotagem de radar automático, do radar e outros meios para avaliação. Então, por essa informação aqui, a gente consegue perceber que tinham esses equipamentos na embarcação, mas não foram adequadamente utilizados. E além dessas, então, outras inconformidades como alteração do curso e velocidade também foram relatadas. Pode passar. Tá. E, então, assim, esse acidente em especial, ele gera esses questionamentos todos. É claro que essas mortes também geraram repercussões para muitas áreas, né? Eu só não vi repercussão trabalhista, porque no âmbito internacional isso é um pouco menos tratado. O Brasil tem regras trabalhistas bem severas, muito mais do que outros países. Então, sabemos que em caso de acidentes, as repercussões são esfera trabalhista, esfera civil, esfera penal, esfera marítima. Então, é algo que a gente realmente precisa evitar e estar ligado nisso. E como estar ligado nisso, né? É treinamento, vez por outra, dar uma olhada no código de conduta da empresa, dar uma lida ali, mesmo que não seja às vezes tão legal, né? Poxa, vou pegar o código de conduta e vou ler. Mas a gente volta a pensar em coisas que culturalmente já estão muito enraizadas em nós. Né? Nós temos, cada um tem a sua... se quiser acender, pode ser. Cada um tem a sua educação, a sua forma de criação e a sua forma de lidar com os colegas. E quando estamos dentro de uma estrutura corporativa ou numa embarcação, essa forma de se relacionar, ela precisa estar alinhada com aquilo que a empresa também busca como um ambiente de qualidade para todos. E para isso tem uma média mínima que precisa ser cumprida. E essa média mínima está lá. E às vezes é bom dar uma olhada, porque nós temos valores com pesos diferentes. Então, especialmente em assuntos que envolvem, e vamos falar assim, como a empresa é de navegação, não dá para a gente deixar de mencionar, mas questões que envolvem consumo de álcool e drogas nas embarcações é algo extremamente importante e que está escrito no Código de Conduta. Condutas discriminatórias em relação a qualquer forma de diferença que possa haver entre colegas, não importa qual seja, não pode, não é permitido pela empresa. E é algo que não só a empresa não permite, como ela declara ali naquela convenção, né, naquele documento, de que esse é o interesse. E tudo isso está alinhado com aqueles objetivos que a gente viu lá no início. Então, essa conversa toda é também para mostrar para vocês que a gente está dentro de um sistema todo, que não é só aqui a nossa sala, as nossas embarcações, é o Brasil e é o mundo. E a gente pode fazer cada um a sua parte, né? Eu tento fazer a minha. E aí, assim, a gente tenta criar um ambiente melhor para todos.
É isso, agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Nós agradecemos a tua disponibilidade, tá? Que assim que eu conversei com ela, claro, assim... churrasco! O que vocês querem? Sobre o que vocês querem falar? Então foi muito disponível, eu agradeço muito a tua disponibilidade. O pessoal que estiver online, se tiver alguma dúvida, pode aproveitar o tempinho agora para tirar as dúvidas. Tinha bastante pessoal online, tinha bastante gente online, o pessoal de Rio Grande está todo online. Ah, que legal, satisfação. É pra cá, né? Tudo bem com vocês? Opa, fechou. Olha, Limena. Olha, Limena, querido. Saudades. Igualmente. Ah, obrigada. Não, só fazendo um parênteses aí. Não escuto, peraí um pouquinho. Espera um pouquinho. Calma aí. Já tá no máximo? Aqui, ó. Vamos mudar pra cá. Senão eu chego mais Vai, pode falar agora. Pode falar. Oi, Agora. tá me escutando? Sim. Tá, não, assim, sobre abalroamento, eu fiz uns cursos e, assim, ó, eles são... Acontece muito isso, infelizmente. Aqui na nossa costa, principalmente, a gente já teve casos de navio bater e simplesmente se chegou à conclusão que confiaram só no equipamento, não tinha ninguém no passadiço. Sim. Aconteceu, se eu não me falha a memória, um grande que foi em 2010, aqui na costa, perto de Tramandaí. Teve navio que foi parar na praia, teve navio que incendiou, porque existem vários fatores, né? Sim. Mas por incrível que pareça, um navio pode bater no outro. É impressionante, né? É inacreditável. Sim, ainda mais em lugares onde o tráfego não é tão intenso assim, a gente vê que é algo que vai gerando aquele conforto assim de que tá tudo bem, né? Não vai acontecer nada. Mas tu sabe, André, que agora lá no operacional a gente tem, até se o pessoal quiser ir lá olhar, não sei se todo mundo sabe, a gente tem a televisão, a tela, que ela fica com o Marine Traffic aqui. E a gente vê que tem muito navio. Sim. Se a gente reduzir o mapa, Sim, é muita a coisa. gente vê que tem muito. E ali no nosso ali do operacional, ele não tem lanchas, ele não tem os navios, os pesqueiros que são menores. Então, mesmo assim, dá pra ver que tem muita embarcação por aí, né? Tem. Que pode acontecer isso mesmo. Não, mas a gente imaginando assim a imensidão do oceano, né? Que parece que deixa desproporcional isso, né? É verdade. Mas realmente tem, especialmente na Ásia, Pacífico, tem muito tráfego, né? E existe rota, né, de embarcação, rota de navegação, então eles não podem sair daqueles lugares, mas E ali, no caso, foi culpa das duas ou vocês chegaram a saber do... Foi culpa das duas, mas do Sancho, que é o petroleiro, foi de 70%. E 30% do Cristal. Onde morreu mais gente foi o... Morreu todos, né? Sim, porque... No fim é isso, né? Além da questão de poluição ambiental, porque imaginem 8 dias incendiando, né? Horrível. Custou a vida de todos eles, né? Então é muito alto o preço que se paga. E o Cristal mudou de nome. Eu procurei no Marine Traffic, pensei, onde é que anda esse Cristal, né? Tá lá, mudou de nome. Alterou a identidade. Vamos renovar, né? Mas a gente pensando assim, é incrível porque, assim como o tráfego aéreo também tem rotas, né? Sim. Nós temos rotas na área marítima também. Sim. E pensando no nosso trânsito como carros, né? Nós não temos uma parada assim tão rápida, né? Então quer dizer que, vamos dizer assim, como daqui uma distância à Arena do Grêmio, já é um risco muito grande se estiver na rota um do outro. Sim. Porque até desacelerar as máquinas
né? E com toda aquela carga de muitas toneladas, né? Dependendo do produto que estiver carregando, então quer dizer que pode sim ocorrer, né? Sim, que não tem freio, né? Exatamente, teria que reverter os motores, né? Sim. Eu acredito. Mas pensem que 2 embarcações não se identificaram em tempo hábil, né? É muita coisa. Porque assim, ok, o tempo é outro, sem dúvida, é impensável a gente comparar com o nosso tráfego terrestre e tal. Sim. Mas se imaginarmos que as 2 embarcações, para elas abalroarem, precisou realmente ter o erro ali das 2, né? Todos os protocolos, né, passados, foram ignorados. Ignoraram, né? GPS, frequência do rádio, tudo, de repente estavam meio dispersos, né? Houve a falha de equipamento, com certeza, e principalmente humana, né? Mesmo que você tenha equipamento, você tem que estar no passadiço, tem que estar observando os equipamentos também. Sim, observando a navegação em si, né? O mar, o rio, porque confiar plenamente no equipamento pode causar um acidente fatal, né? É verdade. Isso aí foi uma fatalidade. Ainda mais com produto químico, né? Sim. E esse até é um dos motivos, né, essa questão humana que é identificada como uma das maiores causas apontadas, né, para acidentes. É um dos argumentos utilizados no estudo de embarcações autônomas, né? Porque vai reduzir o número de acidentes causados por humanos. Sim. Lógico, se não tiver humanos, não vai ter acidente causado por humanos, mas talvez tenha por outras causas, né? Mas é algo também para a gente pensar, né? Porque quanto mais automatizadas vão ficando as embarcações, essa automatização ela é para auxiliar o profissional que está trabalhando ali, né? Até que haja alguma que seja, enfim, que trafegue por inteligência artificial, né? Mas até lá precisa de um ser humano tomando decisões. E então os treinamentos são importantes, a atenção especial em relação ao cumprimento das normas, não só essas normas internacionais todas que o pessoal já está acostumado, mas também essas que estão ali no Código de Conduta, porque ali, se a gente observar, ali está escrito muita coisa que, se for atendido, tem grandes chances de se evitar acidentes de pequena ou até de maior monta. É isso. Ô, Andréa. Diga. Não, é assim, ó, só pegando o gancho aí da Dayana, tá? Porque hoje existem vários dispositivos, né, para a gente. Tem o Marine Traffic, tem o FindShip, tem vários, né? A gente vê o absurdo que existe de navios. Sim. Sendo que no comércio exterior, tá? E o mundo todo, o tráfego o mercado, tá? O transporte de produtos, a navegação representa 80% no mundo todo de comércio, de transporte de mercadorias. Então, quanto mais automatiza, o risco se torna maior ainda. Outros riscos surgem, né? Outros riscos surgem. Alguns, assim, a gente tem exemplos de automatização que trazem maior segurança. Até como exemplo, dá para se falar, não é aqui da nossa prática, mas o posicionamento dinâmico, por exemplo, que foi implementado em embarcações de apoio a plataformas, né, para suprimento de plataformas, para que uma embarcação possa levar suprimentos a uma plataforma, ela precisa ficar estável e bem do ladinho da plataforma para poder, então, fazer essa transferência. E assim também em relação a... tu deve saber disso, né? Estou falando mais aqui até para o pessoal entender. E aconteciam muitos acidentes, por quê? Por conta, enfim, de questões da natureza, essa embarcação tendia a bater na plataforma e causar danos. E aí, então, uma pessoa, né, então um operador ou um comandante precisava fazer esse trabalho todo manualmente. E aí foi criado, então foi implementado o posicionamento dinâmico, que é uma forma
que a tecnologia auxilia, então, o operador precisa estar devidamente treinado para fazer aquele trabalho, mas é como se fosse um joystick em que ele conta com informações geradas via satélite e também por outras formas de envio de informações para facilitar que a embarcação fique, então, devidamente ajustada à plataforma. Então, ela veio para ajudar, porque reduziram os números de acidentes depois disso. Então, a ideia é essa, não dá é para largar e achar que, enfim, o equipamento vai fazer tudo sozinho, né? Quando, na verdade, a gente também tem o nosso papel. A gente tem que usar a tecnologia em nosso favor, né? É verdade. Com certeza. Pessoal, agora o André vai assumir aí para fazer o nosso sorteio, tá? Então eu já entreguei a listinha para ele de todo mundo que tá aqui no presencial. E como ele tá online, tá vendo o pessoal que tá online aí também, né? Então agora ele assume e vai fazer o sorteio, tá? A gente vai ter um sorteio agora da palestra, todo mundo tá participando da palestra, de uma caixa térmica. E aí no final, à tarde, a gente vai ter mais 4 sorteios, tá? A gente vai fazer uma lista, eu e o André, com todo mundo que participou de alguma palestra ou de alguma dinâmica da CIPAT, tá? E a gente conseguiu adquirir mais 4 brindes com a liberação do pessoal aqui, né? Pra gente sortear de todo mundo que participou da CIPAT. Então todos que participaram, exceto os que já ganharam, né? Pra dar mais chance pro pessoal que não ganhou. Então, por favor, lembre-se de Rio Grande. À tarde a gente vai fazer esse sorteio, tá? A gente vai ter um café de encerramento aqui na base à tarde. E aí a gente vai fazer essa lista e não tem como fazer online, né? Então a gente vai fazer no sorteador online, mas o pessoal que vai estar aqui presencial que vai ser as testemunhas que foi feito, tá? Que tá o nome de todo mundo. E aí a gente avisa certinho ali, a gente avisa pra cada um o pessoal que ganhou, tá? Tá ok. Capricha aí, André. Assume, André. Vai lá. Vamos, é o que eu vou fazer? Vamos começar aqui então, né, gente? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Abraço, Andréia. Aí, ó. Ó, o André tá aí, ó. Vai fazer o sorteio. André. Eu acho que a gente tinha que entrar de novo. Tem que entrar de novo. Mas nesses aí vocês entram. Nesse entra, só não entra no final, né? Esse aí vai entrar, olha lá. Cadê? Peraí, André, cadê a tela? Eu batalhei por mais 4 brindes. Tô conseguindo ver minha tela. Não. Já, né? Clica aí, André. Alimena. Positivo. Ainda não estamos vendo a tua tela, André. Muito bem. Cadê? Agora sim. Pode ir lá pra... Sim, positivo? Sim, vamos positivo. lá então. Ó, vamos lá. Ei, deu alimena aí, André. Calma, Alimena. Ainda não. Ó, no presencial, Vamos ver. todo mundo ali, Gilson, Dai. Tá ali, ó. Se acha Isso, tá não, a gente conferiu um por um ali. Tá. Fechou então. Ok. Vamos Os lá. online eu não sei, né? Porque aí vocês não Sortear sabem. agora. Sortear. Tcharam. Vamos pro que interessa, olha. Olha, Alimena, já saiu do setor de RH já. Daqui a pouco chega perto do Rio Grande. Mas não chegou em Rio Grande ainda. A gente tá muito longe, hein? Calma. Pessoal, detalhe, a gente vai tirar o pessoal que já ganhou e vamos sortear. Então, pra dar mais chance. Pra dar mais chance. Então, a gente vai fazer os sorteios e a gente passa pra vocês, tá? Ok, então. Tá bom, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Galera, Gente, um valeu. abraço pra ti, Andréia. Até mais. Dai, já te alcanço lá, tá? Tá bom. Que tamanho que é a caixa? É grande.